Então fala você que se conecta mais uma vez comigo no canal Vasco Connect, eu sou Eduardo Ferrari e trago informações do nosso Vasco. Mas antes eu peço para que você faça também a sua parte e se inscreva aqui no canal, é de graça, botãozão vermelho aí do lado esquerdo da tela do seu celular, deixe o seu like e acione o sino de notificações. Aqui, o Vasco invadiu o mercado sul-americano de uma vez por todas em busca por contratações para reforçar o elenco. Mas antes de falar sobre os reforços, eu gostaria de falar algumas questões aqui. A primeira delas, é claro, o Matias Galarza, a torcida do Vasco muito chateada com essa informação, com a saída do Matias Galarza. Eu também não gostei da saída do Galarza e muita gente fazendo a seguinte pergunta: será que um exemplo, Matheus Oliveira é mais bola, Matheus Barbosa, perdão, é mais bola, joga mais bola, tem mais bola do que o Galarza? Será? O Galarza não recebeu, assim como o Riquelme também não recebe, uma sequência de jogos pelo Vasco. Então, o técnico Zé Ricardo, e essa é a minha opinião, e de muitos torcedores do Vasco também, deveria olhar mais para esses meninos da base, que surgem, que têm potencial sim para jogar no time titular e dar conta do recado. Não concordo com a saída do Galarza para o Curitiba e com a opção de compra após o empréstimo de um ano. Tá? Agora, o Vasco consultou, o Vasco está em busca por laterais, é todo vapor, né? O Marcelo, lateral esquerdo do Boca Juniors, jogador, lateral direito, Marcelo, na realidade. Tá? Tem muitas informações, já anotei essas informações, porque são muitos jogadores realmente do mercado sul-americano, já que no mercado brasileiro custa caro, e também não tem, né? Você procurar no Brasil um bom lateral, um lateral com vontade, com raça, dificilmente você vai encontrar. Então, lateral direito do Boca Juniors, o Marcelo foi consultado e negocia com o Vasco. Vai chegar a um acordo? Vai chegar num denominador? Não sabemos ainda. Agora, o Gabriel Rojas, uma vez pretendido pelo Palmeiras também, esse sim, lateral esquerdo, com 24 anos, estaria numa situação muito avançada com o Vasco, né? A negociação dele entre ele, empresário, e o clube, né? O River também, na verdade o Boca Juniors, estaria muito avançado. Então o Vasco, assim, pegando jogadores do Boca, do River, me agrada porque são clubes acostumados a jogos importantes, a jogos difíceis, a jogos com pressão, com muita pressão da torcida. Sabemos que a torcida argentina é assim, é muito parecida com a torcida do Vasco. O torcedor vascaíno tem essa questão, né, envolvendo as torcidas, e isso me chama muito a atenção e me agrada também. É um mercado que me agrada e agrada muito. Agora, o grupo 777, que assim como trabalho em conjunto com a comissão técnica do Vasco, buscando por esses reforços, o Carlos de Pena deve estrear sim contra a equipe do Vila Nova no dia 9 em São Januário, na estreia do Campeonato Brasileiro. É um excelente jogador, lado de campo. Agora, o que me deixou meio intrigado foi que no primeiro momento, segundo algumas informações, a comissão técnica do Vasco teve dúvida na contratação do Carlos de Pena, quando o Vasco precisa de jogadores assim. Eu assisti os lances e é um cara que era titular no Dínamo de Kiev, jogando bem, tem um bom passe para gol, uma boa finalização, um bom arremate de fora da área, de perna canhota. Pera aí, que história é essa de, preciso? Não, traz o jogador. É uma oportunidade do mercado. O Vasco aproveitou uma, e eu vinha falando disso aqui, desde quando abriu essa janela aí, em caráter de emergência, né, emergencial na realidade, da FIFA por conta da guerra que ocorre na Ucrânia. Agora, falando aqui do Benjamin, tá? O Vasco, o empresário dele falou que
está conversando com o Vasco e é certo. Ou seja, o Benjamin, jogador, esse atacante também, lado de campo, principalmente pelo lado direito, explora muito. Eu assisti alguns lances, eu falo para vocês, gente, coloca lá no YouTube, assista os lances do Benjamin Hollister, jogador do River Plate, joga muita bola, muito rápido, agrada bastante, vem 1,5 milhão, né? O Vasco está tentando parcelar esse valor em 3 vezes. Deve ser sim um jogador que o Vasco deve conseguir sim a contratação desse jogador. Isso por quê, Eduardo? Gente, o grupo 777 passou uma confiança tão grande para a diretoria, para os empresários, para as pessoas, que aquela frase do Zé Ricardo lá atrás mudou. Os nãos que o Vasco recebia agora viraram sim, e muitos sims. Os jogadores estão sendo oferecidos de caminhão para o Vasco. Por quê? Receita, pagamentos em dia, tudo bem organizado, o clube está se estruturando, o clube está com um bom fluxo de caixa, então o Vasco deve sim contratar o jogador Benjamin, do Hollister. Outro jogador também que foi procurado pelo Vasco, lateral esquerdo, Gabriel Rojas. Esse jogador muito interessante, achei muito bom jogador. Também, eu assisti o lance de todos esses jogadores aqui. Então, assim, o Vasco conversa com esses jogadores. Alguns já estão acertados com o Vasco deve anunciar alguns nomes ainda dentro dessa semana, além do Carlos de Pena. Outros nomes serão anunciados pelo Vasco e vai agradar bastante aos torcedores, eu tenho certeza disso. Gabriel Rojas é um jogador que teve passagem pelo São Lourenço e pelo Peñarol, e o Vasco tem um interesse e negocia com o atleta também. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Esses jogadores argentinos, uruguaios, enfim, agradam bastante a torcida do Vasco. Pela entrega dos jogadores, serão muito importantes na disputa do Vasco, nessa Série B do Vasco. Sabe, o Vasco tem um ano mais difícil da sua história, sim, mas com a montagem do elenco assim, com jogadores que chegam para jogar, para brigar realmente, jogadores que, diferentemente do ano passado, estavam em atividade nos seus clubes, jogando, atuando como titulares principalmente, isso vai agregar bastante. O Vasco conseguiu, por exemplo, corrigir a zaga com Conceição, com Quinteiro, Thiago Rodrigues. Mais na frente o Yuri, Zé Gabriel. Então, assim, você começa a enxergar uma espinha dorsal no time do Vasco. Agora, trabalhar. O Zé Ricardo precisa enxergar que esses meninos, assim como o Riquelme, Galarza, repito, estou muito triste, para não dizer chateado, com a saída do Galarza, que seria muito, mas muito importante nessa disputa de Série B do Campeonato Brasileiro. É um menino, um ativo do Vasco, mais um ativo do Vasco, sendo aí emprestado e assim, e o principal, com opção de compra pelo Curitiba. Peraí, pô. Aproveita os meninos, pô. Principalmente um Galarza e um Riquelme. Aí eu protesto. Porque aí é brincar com a cara do torcedor. Porque o Edmar não mostrou o que vê até hoje. Sabe? Então o Galarza teria sim oportunidade para jogar nesse meio campo do Vasco. O menino joga muita bola. Agora tem que dar sequência. Não adianta botar o menino uma vez, botar outra, não jogou bem hoje, tá tudo certo. Ah não, o Galarza só corre, eu li um comentário. Peraí, meu amigo, Galarza só corre? Será que é só correria a questão do Galarza? Claro que não, pelo amor de Deus. Enfim, gente, é isso. Aguardo vocês hoje aqui ainda, mais vídeos aqui no canal. O Vasco contratando, o Vasco no mercado, isso é muito importante, me agrada e tem que contratar, tá? E tem que, partir para o mercado e trazer jogadores para ontem. Dia 9, estreia do Campeonato Brasileiro aqui no canal Vasco Connection, junto à Rádio Onda Mix FM, direto de São Januário. Já vem comigo, já deixa o like, se inscreve aí, não deixa de se inscrever e vamos juntos falar de Vasco o tempo inteiro, beleza?
Beijo no coração de todos, eu sou Eduardo Ferrari, deixo mais um vídeo aqui e saudações vascaínas.